continuidade à reflexão sobre os sinóticos. Na aula passada nós já começamos. Hoje a ideia é dar prosseguimento a essa questão para ver se a gente consegue entender a questão da linguagem dos evangelhos. Um ponto importante a observar, e falamos na última aula, estava chamando alguém aqui, deixa eu ver quem é. A Ju. Tá. Um ponto importante que a gente tem que observar em relação aos estudos dos evangelhos é fazer aquela diferença que nós falamos na última aula entre sinóticos e não sinóticos. Os sinóticos são os três primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Esses são evangelhos sinóticos. Por que são chamados sinóticos? Nós vimos na última aula. Porque a partir do século XVIII, os estudiosos, o pessoal está entrando aí, boa noite, da Elvira, Eleonora, nós estamos começando agora, Ju. Então, a partir do século XVIII, os pesquisadores, ao estudarem os evangelhos, a partir do método da história, esses historiadores perceberam, ao colocar esses evangelhos um do lado do outro, que eles tinham muitas semelhanças. Essas semelhanças é que nós chamamos aí de... essa semelhança que nós chamamos de sinóticos. O que é a palavra sinótica? Depois eu vou postar para vocês o material que eu preparei. A palavra sinótico, ela é óticos, que significa ver juntos. Por que ver juntos? Porque você colocava o mesmo evangelho em colunas. O evangelho de Marcos de um lado, Mateus de um lado, Marcos do outro e Lucas do outro. Então, esse colocar-se do lado um do outro é que nós chamamos sinóticos. Então, mas para ficar fácil para vocês, o que são evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são evangelhos que apresentam características semelhantes. Tá? Que características são essas? Basicamente, as características semelhantes do evangelho sinótico são o batismo de Jesus, a atividade pública de Jesus, Jesus que sobe a Jerusalém, Jesus que é morto em Jerusalém e Jesus que ressuscita em Jerusalém. Então, essa é a estrutura básica de todos os sinóticos. Seja Mateus, Marcos ou Lucas, esses evangelhos começam colocando Jesus, a missão dele com batismo, tá? A missão começa com batismo. É como se o evangelho começasse com batismo. Então, o evangelho começa com batismo, depois vem a atividade pública de Jesus, tudo isso na Galileia. Depois da atividade pública de Jesus, ele sobe para Jerusalém. Jesus vai subir para Jerusalém. Isso está tanto em Marcos, Mateus e Lucas. E lá em Jerusalém ele vai ser morto. E depois ressuscita em Jerusalém. Todos os evangelhos sinóticos têm essa estrutura. Não esqueça, hein? Batismo, vida pública, subida para Jerusalém, morte em Jerusalém e ressurreição. Esses 5 pontos tem todos os evangelhos sinóticos. E o João? O João não. O João trabalha outra perspectiva. O João trabalha muito mais teologia, trabalha muito mais sinais da ressurreição. O João não preocupa com geografia, os sinóticos preocupam, né? Então, para os sinóticos, tudo começa na Galileia e vai para Jerusalém. Lembrando aqui, você já estudaram isso comigo, a Galileia fica no norte de Israel, e a Jerusalém fica no sul. Então, ou seja, os sinóticos, eles trabalham muito essa questão da geografia. Jesus na Galileia, depois Jesus em Jerusalém. João não. João coloca Jesus na Galileia, Jerusalém, Samaria, tudo misturado. Ele não tem essa preocupação geográfica que tem os evangelhos sinóticos, tá bom? Então, a primeira informação que eu dei aula passada, só como memória, os evangelhos sinóticos são evangelhos que apresentam características semelhantes. A palavra sinótica quer dizer ver juntos, né, um do lado do outro. Isso desde o século XVIII, eles são chamados assim. Tá? Isso foi o primeiro processo que nós vimos na aula passada. Então, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho à parte, que trata da ressurreição e dos sinais da ressurreição. Esse é o primeiro ponto. Na aula passada, eu falei para vocês que para estudar os evangelhos, como qualquer texto bíblico, nós temos que tomar cuidado com a linguagem. A linguagem ela é muito importante. Nós temos que entender qual é a linguagem da época, entender quais são os símbolos que os evangelhos trazem, e o mais importante, perceber que os evangelhos,
eles trabalham uma dimensão de mensagem, tá? Muito mais do que a questão histórica. Deixa eu só arrumar essa luz aqui que está atrapalhando, só um minutinho. Mas sem luz mesmo. Os evangelhos, portanto, eles trabalham muito mais numa dimensão de mensagem. Então você tem que sempre perguntar qual é a mensagem que o evangelista quer passar. Qual é a mensagem que o evangelista quer passar? E se você consegue entender essa mensagem, fica muito mais claro o evangelho. Lógico que, pessoal, nós estamos 2000 anos depois que esses evangelhos foram escritos. Então, existem muitos estudos que procuram entender essas linguagens, se aproximar. Quando as pessoas seguem literalmente o que está escrito, nós chamamos linguagem literal. A boa parte dos cristãos, falando aqui a parte de nós, né? Boa parte dos cristãos, eles vão ler o evangelho a partir dessa visão literal. Está escrito, ele segue. Só que, de novo, desde o século XVIII, quer dizer, há 200 anos, pesquisadores começaram a estudar os evangelhos pela metodologia histórica. E aí, esses chamados exegetas, tá? Exegetas são aqueles que estudam a Bíblia, tendo como fundamento as ciências, tendo como fundamento a metodologia histórica, sociológica, geográfica, tá? Então, são estudiosos que pertencem às mais renomadas universidades do mundo, que querem entender essa mensagem, a linguagem da época, e debruçam sobre isso. Então, nós temos aí pelo menos 200 anos de exegese moderna, tá? De uma exegese moderna tentando entender os evangelhos. Eu gosto dessa metodologia porque ela nos aproxima do texto, da mensagem que o autor quis passar. Então você pode perguntar assim, tu quer dizer que então que os evangelhos não têm história? Tem história. Histórias históricas mesmo, por exemplo, nós sabemos que o Pôncio Pilatos existiu, até porque a arqueologia comprovou, então tem coisas históricas. Mas a preocupação dos evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, não era passar história. A preocupação deles era passar mensagem de fé. Isso é muito importante, tá? Você tem que buscar nos evangelhos qual é a mensagem de fé para a comunidade. Qual foi a mensagem de fé que o evangelista escreveu para a comunidade? Essa é sempre a pergunta. Se você vai à missa, se você vai ao culto, você tem que perguntar sempre qual é a mensagem que Marcos quis passar com esse texto? Qual é a mensagem que Mateus quis passar com esse texto? E aí você entendendo essa mensagem, você vai entender mais os evangelhos. E aqui eu já alerto para vocês, um ponto, que ao falar da mensagem, nós temos que entender que os textos sobre Jesus são escritos a partir das comunidades. 40, 50, 60, 70 anos depois da morte de Jesus. As pessoas não escreveram quando Jesus estava vivo. Eles escutaram Jesus. Os apóstolos escutaram Jesus. Então, a outra informação importante para o dia de hoje, já essa aqui é uma parte da aula de hoje, é que os evangelhos, antes de nascerem escritos, eles nasceram como mensagem oral. Nós chamamos isso de querigma. Querigma quer dizer anúncio. Então, os primeiros apóstolos que seguiram Jesus, eles anunciaram Jesus primeiro para os judeus. Depois, a segunda geração vai expandindo isso para os gregos. Quando eu falo gregos, são os outros, tá? Qual era a ideia desse querigma? Então, a informação da aula de hoje, a primeira informação é essa. Os evangelhos nasceram de forma oral antes de nascerem escritos. Tá? Os evangelhos nasceram oral, através de querigmas. Querigma é uma palavra grega que significa anúncio, tá? Anunciar. Nos Atos dos Apóstolos tem vários pequenos querigmas, né? Vários pequenos anúncios. E aqui é a segunda informação importante da aula de hoje.
Os evangelhos foram escritos de trás para frente. O primeiro querigma que esses apóstolos anunciam de forma oral é que Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou. Essa é a primeira mensagem que os apóstolos passam para a comunidade judia. Jesus Cristo, que viveu entre nós, anunciou entre nós, ele foi assassinado numa cruz e depois ressuscitou. Quem é que matou Jesus? Para os primeiros apóstolos que estão pregando o querigma, eles falam que foram os judeus. Então os apóstolos vão anunciar que Jesus foi morto numa cruz e o próprio Deus o ressuscitou. Esse é o primeiro querigma da igreja. Esse é o primeiro anúncio da igreja. A informação que eu vou dar agora para vocês é importantíssima. Os evangelhos e a própria igreja nasce com esse querigma, tá? Os evangelhos e a própria igreja, o nascimento dela está em cima desse querigma. Qual é o querigma? Cristo morreu, assassinado, no madeiro, eles usavam muitas palavras, madeiro, mas ressuscitou. O Pai o ressuscitou, Deus o ressuscitou. E aí vem a segunda questão. Eu já anunciei o querigma, eu já anunciei a centralidade da minha fé. Qual é a centralidade da fé dos evangelhos? A ressurreição de Cristo. Aqui está a centralidade de toda notícia evangélica do primeiro século. E a palavra evangelho, como vocês sabem, significa boa notícia. Qual é a boa notícia? A grande notícia é essa, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, ele está vivo no meio de nós. E aí vem a segunda questão. Depois que eu anuncio essa mensagem da ressurreição, aí vem, então, a pergunta: o que nós temos que fazer? Os que estão recebendo a mensagem estão perguntando: o que nós temos que fazer? A resposta é clara: convertei-vos, mude de vida e aceite esse Cristo ressuscitado. Então, os primeiros apóstolos pedem para esses judeus que estão se convertendo, são poucos, mas estão se convertendo, que eles se convertam a Jesus Cristo, a partir desse querigma, que eles aceitem Jesus Cristo. Vamos pensar de forma muito simples para vocês entenderem o processo do nascimento dos evangelhos. Então, os apóstolos anunciaram oralmente para as comunidades, para os judeus. Aqueles que se converteram, antes de se batizarem, precisava conhecer mais Jesus. Como é que ele viveu? Aí, depois, então, do anúncio da ressurreição, começa a se falar da vida pública. Então, começa a se falar da vida pública. Porque aqueles que estão se convertendo querem conhecer esse Jesus. Eles querem conhecer esse Jesus. Então, as comunidades precisavam, então, depois da morte dos apóstolos, escreverem pequenos textos sobre Jesus, baseados em temas mesmo. O evangelho não nasceu como livro. Os evangelhos escritos nasceu como temas. Partilha do pão. Aí, então, o que Jesus fez em relação à partilha dos pão, da multiplicação? Das curas. O que Jesus fez em relação às curas? Eram temáticas. Então, essas temáticas escritas, os apóstolos já estavam mortos, essas temáticas escritas, era para quê? Primeiro, para aqueles que se converteram, indo conhecer Jesus, começando a conhecer Jesus, queria aprofundar quem era esse Jesus. E segundo, servir de material catequético para outros que estão chegando. Então, já era necessário escrever para dar para aqueles que não conheceram Jesus instrumentos desse conhecimento. Então, olha só, primeiro eu escrevo sobre a morte e ressurreição. Esses que se aproximaram, que se converteram, querem saber mais sobre Jesus, eu escrevo sobre a vida de Jesus, sobre a vida dele, pública. Aí, então, no segundo momento, vem a vida pública de Jesus. Para que esses textos eram escritos, esses temas, antes de se tornar evangelho como a gente conhece? Para servir de base catequética, de conhecimento desse Jesus. Muitos desses textos foram textos litúrgicos para serem rezados dentro da comunidade, tá? E aí, logicamente, um ou outro falou: esse ser humano extraordinário que foi Jesus, ele teve um nascimento diferente. Aí, 2 desses evangelhos escreveram sobre isso, que foi o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Então, o evangelho de Mateus e de Lucas, ao escrever sobre o nascimento de Jesus, quis tirar a curiosidade daqueles que começaram a seguir Jesus e falar assim: nossa, esse ser humano ele é extraordinário. Como é que foi o nascimento dele como filho de Deus? Foi extraordinário também?
Então, Mateus e Lucas vão pegar e vão escrever sobre o nascimento. Então, olha que interessante, o evangelho ele vem de trás para frente, né? De frente para trás, mais dizendo. Ele vem lá da ressurreição, morte, vida pública, nascimento, genealogia. Então, é escrito assim. É como se vocês fossem fã de um cantor muito importante para a vida de vocês, e vocês ficaram sabendo que ele foi assassinado. Fala assim, mas como é que ele viveu? Aí alguém conta como é que ele viveu. Tá, mas eu gosto tanto dele, como é que foi o nascimento dele? Aí conta sobre o nascimento. Quem era a mãe? Quem era o pai? Então, ou seja, os evangelhos ele vem do final para o início, sendo escrito, a partir de temáticas. Essas temáticas sobre Jesus era para ser instrumento de conhecimento catequético, de formação catequética, de aproximação desse homem novo, desse Deus novo que eles estavam conhecendo, tá bom? Assim vai nascer os evangelhos. Então, nasce como instrumento oral, de querigma, de anúncio, e depois ele aquilo que era anunciado, muitos anos depois, muitas décadas depois, vão se transformando em textos escritos para as comunidades. E lá na frente, alguém decidiu colocar tudo isso em livros, e essa edição final nós chamamos ela de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então lá na frente. São as informações primeiras hoje. Ainda da aula passada, mas a gente tem que reforçar isso, nós falamos para vocês que os evangelhos, até pouco tempo atrás, nós acreditávamos, até a década de... até pouco tempo atrás mesmo, até século XVIII, nós acreditávamos que o Evangelho de Mateus era o mais antigo. Depois vinha o de Marcos e depois o de Lucas. Era assim que a gente pensava, e depois o de João. Os exegetas, tá? Ao estudar, eles vão perceber que, na verdade, o Marcos ele é o mais antigo. Ele foi a fonte do... Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ele foi a fonte tanto do Mateus como do Lucas. Ou a fonte principal que o Mateus e o Lucas utilizaram. O João também vai utilizar o Marcos, mais ou menos. Tá bom? Então, o Mateus e o Lucas utilizaram o Marcos como fonte. Só o Marcos? Não. Daqui a pouco eu vou explicar qual é a outra fonte quando for falar sobre isso. Mas só para que vocês saibam que até pouco tempo, acreditava que o Mateus tinha sido mais antigo. Essa hipótese, quem defendeu ela de que o Mateus era o mais antigo, essa hipótese, foi o Santo Agostinho, um bispo da igreja, que vocês conhecem bastante, já ouviram falar bastante de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho foi um dos que disseram que o Evangelho do Mateus era o mais antigo. E o Evangelho do Mateus, até a década de 60, era o único livro da igreja, basicamente, porque ele era o mais completo, mais profundo. Então, até a década de 60, agora, do século XX, o Evangelho de Mateus praticamente se bastava. A igreja mudou isso, hoje a igreja tem um ano para Mateus, ano A, um ano para Marcos é o ano B, e o ano C, um ano para Lucas. Cada ano a igreja estuda um evangelho na sua liturgia. Ano A, Mateus, ano B, Lucas, Marcos, dizendo, e ano C, Lucas, tá? Então a igreja utiliza isso. E o João? Quando que a igreja lê o João? Quando fala igreja romana, tá? O João é lido principalmente na Páscoa, porque fala de ressurreição. Então, na Páscoa, o João, os temas joaninos predominam dentro da igreja. Bacana? Vamos aqui, então. Agora, a questão aí das fontes. Eu vou explicar, depois eu mostro para vocês se fica mais claro, tá? Vamos lá, a da explicação. Hoje, a tese mais aceita sobre os evangelhos é a tese das duas fontes. Qual é essa tese das duas fontes? O seguinte, o Marcos escreveu primeiro, alguns falam que ele escreveu entre os anos 60 e 70, mais ou menos. O Mateus e o Lucas vão beber nessa fonte. Vão praticamente quase que copiar o Marcos. Tá, mas tem textos que o Marcos, que não tem no Marcos, mas tem no Mateus e no Lucas. Tem uma fonte que só está no Mateus e no Lucas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças não estão no Evangelho de Marcos. Não estão no Evangelho de Marcos. As bem-aventuranças.
Mas as bem-aventuranças estão no evangelho do Mateus e do Lucas. Onde Mateus e o Lucas buscaram essa fonte em comum? Aqui, os pesquisadores, eles falam que o Mateus e o Lucas utilizaram uma segunda fonte. Por isso nós chamamos também a teoria das duas fontes, tá? Marcos, e a segunda fonte seria essa fonte que eu vou falar. Como nós não sabemos qual é esse evangelho que o Lucas e o Mateus utilizaram, nós usamos o termo alemão fonte. O termo alemão para fonte é Quelle. Com que? Quelle. Quelle é a palavra alemã para fonte. É um evangelho que nós chamamos aí de oráculos do Senhor, quer dizer, os ditos de Jesus, as palavras de Jesus, e que basicamente nós chamamos de fonte que de Quelle, tá? Fonte que, ou evangelho que. Então vamos dizer o seguinte, para vocês entenderem, vou pegar minha mão aqui para vocês entenderem. A mão esquerda, Marcos. O Mateus e o Lucas utilizaram Marcos como fonte. Qual foi a outra fonte que o Marcos e o Lucas utilizaram? Essa fonte chamada o quê? Ou um evangelho chamado o quê? Onde está esse evangelho? Desaparecido, ninguém nunca encontrou. Tá? Mas a gente sabe que ele existiu porque o Lucas e o Mateus utilizam ele. Claramente semelhante. Então, quais foram as fontes utilizadas pelo Mateus e pelo Lucas? Mateus e Lucas utilizaram o evangelho de Marcos e esse evangelho que, ou fonte que, como fonte do evangelho deles também. Tá? Então, isso é muito importante de entender. Mateus e Lucas, ao escreverem os seus evangelhos, utilizaram Marcos e uma outra fonte que nós chamamos de fonte que, ou fonte Quelle. Tá bom? Tá. Mas tem textos que só tem em Lucas, não aparece em lugar nenhum. Guto, dá um exemplo de um evangelho que só aparece em Lucas. O filho pródigo. O filho pródigo, só Lucas narra sobre o filho pródigo, ninguém mais. Então, o Lucas teve acesso a uma outra fonte, que nós vamos chamar de fonte lucana, ou fonte de Lucas. Além do Marcos, da fonte que, o Lucas também tem uma outra fonte que como nós não sabemos qual é essa fonte, chamamos ela de fonte L, fonte lucana. A Alice está perguntando se é verdade se o Lucas pegou muitas informações sobre Maria de Nazaré. Se aquele Lucas for de fato o amigo do Paulo, é possível que ele tenha feito essas pesquisas. Mas também nós temos dúvidas se esse Lucas é o médico. Não dá para cravar certeza. Mas tem coisas que ele fala, Maria gravava essas coisas no coração, ou ele teve acesso direto a Maria, ou alguém que conheceu Maria contou isso para o Lucas. Tá? Então, Lucas, sim, teve fontes ligadas a Maria. Agora, Elisa, nós não sabemos se essa fonte foi direta de Lucas para com Maria ou de alguém que conheceu Maria e depois conheceu Lucas. Isso é possível, sim, tá? Porque Lucas sabe de coisas sobre Maria que só ele fala, tá? Como você lembrou aí, essa questão, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Quando Jesus se perde no templo, qual é o único evangelho que fala que Jesus perde no templo? Lucas. Então, ele tem acesso a informações que nenhum outro evangelho teve, tá? Então, nós chamamos isso de fonte L. Já o Mateus, mesma coisa. Tem coisa que só o Mateus tem que os outros não têm, tá? Por exemplo, a bem-aventuranças mais longa, com 8 pontos. Só o Mateus tem. Uma genealogia diferente da genealogia do Lucas, só o Mateus tem. Então, o Mateus também utilizou uma outra fonte que só ele teve, que nós vamos chamar de fonte M, de Mateus. Então, como é que fica essa bagunça para a gente entender aqui? Não é difícil. Qual é a fonte base para a composição dos evangelhos sinóticos? Marcos e fonte que? Marcos, o evangelho de Marcos, e essa fonte que vem de Quelle, do alemão Quelle, fonte ou evangelho. Esses dois textos formam a grande base do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas. Mas o Lucas utilizou fonte que era só dele, fonte L, e o Mateus utilizou fonte que era só dele, fonte M. Isso, então, é a formação do que nós chamamos de sinóticos. Essa é a teoria. Pessoal, tudo isso é teoria hoje, tá? São pesquisas que as pessoas fazem. Essa é a teoria mais aceita entre os exegetas, seja católicos ou protestantes. Essa das duas fontes, Marcos e Evangelho que, e as outras fontes que cada um utiliza, tá?
Então, são as informações mais, vamos dizer assim, mais aceitas no mundo do estudo bíblico. Tá? Essa aqui é a informação importante para vocês entenderem sobre essa questão dos sinóticos. Tá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um negocinho para vocês entenderem isso com um desenho que eu peguei na internet que vai ajudar bastante. Deixa eu só abrir aqui. Quem sabe dê certo. Espera aí, peraí que eu abri uma janelinha. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vocês conseguem ver a alta escrita evangelho sinótica aí? Alguém fala aí para mim, por favor. Sim. Vocês estão vendo? Eu vou abrir essa imagem bem grandona aqui para vocês verem e eu explicar isso aqui. Vocês estão vendo essa aqui, né? Estão vendo essa imagem, né? Beleza. Olha só. Aqui está um pouco isso que eu falei para vocês. Só não aparece a fonte Q aqui. Mas vamos lá. O evangelho de cima aqui, todinha essa bola aqui, é o evangelho de Marcos. Tá bom? O Marcos tem 3% de coisa que só ele tem. Ninguém mais. Só ele. Então, exclusivo só do evangelho de Marcos, que só ele escreve. Tá? 3%. Que não tem nem Mateus, nem Lucas. Onde o Marcos buscou essa informação, eu já vou adiantar para vocês, uma das teorias é que o Marcos foi discípulo do Pedro. Tá? Essa é uma teoria aceita hoje. Que o Marcos, evangelista, foi discípulo do Pedro. Então, ele escreve o evangelho a partir daquilo que ele escutou do Pedro. Então, tem 3% das coisas do evangelho do Marcos que só ele tem. Só ele tem. Tá? O Mateus, aqui embaixo, Mateus, tem 20% das coisas que só ele tem. Que eu chamei de fonte M. Fonte M. Tá aqui, ó. Fonte M. O Lucas tem 35% do evangelho dele que só ele tem. Nenhum mais tem. Então, isso aqui são as coisas exclusivas de cada evangelho. Então, o Marcos tem 3% de coisa que só aparece no evangelho dele. 3% que só aparece no evangelho dele. O Mateus tem 20% que só aparece no evangelho dele, não aparece no evangelho nenhum. E o Lucas tem 35% que só aparece no evangelho dele. Isso que nós chamamos aqui de fontes exclusivas. Então, esse 35% aqui, vocês vão chamar de fonte L, de Lucas, que só ele teve. Como a Elisa lembrou aí, ele pode ter acesso a informações próximas de Maria? Pode. Essa pode ser uma das fontes que ele utilizou. Tá? Então, alguém que conheceu Maria, ou ele próprio, a gente não sabe. Mas ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma grande aproximação da família de Jesus. De pessoas que conheceram ele mesmo, membros da família de Jesus. O Mateus tem 20% que é só dele. E o Marcos, 3% que é só dele. Beleza. Aqui do Mateus, esse verdinho aqui eu chamo de fonte M, Mateus. Do Lucas, aqui esse acho que é azul, né? Esse azul aqui eu vou chamar de fonte L. E o Marcos é a própria fonte, ele vai buscar a fonte que a gente não sabe, possivelmente de Pedro, tá? Possivelmente de Pedro. Tá, vamos lá. Adiantando um pouco mais. Do evangelho de Marcos com Mateus, o Mateus ele absorveu 10%, tá? De coisas que só ele e o Marcos têm em comum, que o Lucas não tem. Então, 10%, tá? 10%, o Marcos tem, tá? O Mateus tem 10%, que dá exatamente dentro do evangelho de Marcos. Só os dois têm. Já o Marcos e o Lucas, a relação deles é pequenininha. Só os dois, exclusividade que só tem nos dois é 1%. Tá? Então, aquilo que só tem no evangelho de Marcos e Lucas é só 1% dos dois. Do Marcos e do Mateus é 10%. Agora, olha por que o Marcos é a fonte importante. Isso aqui que é importante para você entender. Esse roxo aqui, ó. Essa tradição tripla que a gente fala. Tripla porque Marcos, Lucas e Mateus. O Mateus, ele copiou 45% do evangelho de Marcos. Então, 45% do evangelho de Marcos, o Mateus copiou. E o Lucas, 41%. Aí você soma esses percentual e aí depois tem a outra fonte que eu chamei de fonte Kelly.
tá? E o Lucas e o Mateus, aqui essa azul aqui é a fonte Kelly que eu falo para vocês. Ó, aqui, ó. O Mateus e o Lucas, eles têm coisas que só os dois têm e o Marcos não tem. Só os dois. Esse azul aqui é a fonte Q, o Evangelho Kelly. Tá? Então tá aqui um pouco a questão aí dos sinóticos. Então a grande base dos sinóticos, olha só, qual que é? É o roxo e o azul. O roxo é o Marcos, o azul é a fonte Kelly, que eu te falei para vocês. Tá? Então, o roxo é o Marcos, que é a base do Lucas e do Mateus. Olha, quase 50% do evangelho dos dois, Marcos e Lucas, foi copiado do Marcos. Tá? Quase 50% do evangelho do Mateus e do Lucas foram copiados do Marcos. E aqui esse azul é a segunda fonte que os dois utilizaram, que é chamado de fonte Q, ou fonte Kelly, né? Ou Evangelho Kelly. E aí cada um tem a sua fonte específica, o Lucas tem a sua e o Mateus também tem a sua. Vou subir aqui, só para a gente aproveitar que já estamos online aqui nessa pastinha. Aqui, ó, que eu falei para vocês, a palavra sinóticos vem de sim, junto, ops, ver, quer dizer, porque se colocava o evangelho um do lado do outro, tá bom? Podemos dizer que esses evangelhos só têm semelhanças? Não, eles têm diferenças também, porque, como eu falei para vocês, eles começaram como questão oral, e quando você sabe que você conta uma coisa, você aumenta, tira, tá? Eles também têm divergências, esses evangelhos. Essa informação eu já passei para vocês hoje. Os evangelhos nasceram primeiro de forma oral, anunciando o querigma. Qual era o querigma? Tá aqui, ó. Morte. Vou aumentar aqui para vocês pegarem. Opa, diminuiu aqui. Aqui acho que dá. Então, o primeiro querigma foi o anúncio da morte e ressurreição de Jesus. Tá? Os evangelhos, a igreja nasce com esse anúncio. Por isso, pessoal, que está me escutando aí, bonitinhos, a maior notícia do cristianismo é a ressurreição de Cristo, até hoje. É a principal festa, é a principal notícia. A igreja cristã, ela surgiu em torno da ressurreição, da vida pós-morte de Cristo. Tá? Essa é a informação importante, tanto os evangelhos como também a igreja. Para quem que os primeiros apóstolos anunciaram oralmente? Para os judeus. Para aqueles que eram próximos deles. Tá? Anunciaram de forma oral. Em que língua esses judeus, esses apóstolos falaram? Possivelmente aramaico, hebraico, né? As línguas daquele momento. Tá? Depois, parte desses judeus se converte. Parte dos pagãos, porque depois você vai evangelizar também os gentios, né? Os pagãos, chamados gregos. E antes deles batizarem, eles vão receber, então, ensinamentos sobre a vida de Jesus. Aqui, ó. Ressurreição, depois vem a vida de Jesus, que é o segundo momento na escrita do Evangelho. Até citei aí, ó, vocês podem depois observar a estrutura do Evangelho sinótico. Eu falei de Marcos aqui, mas sinótico. Batismo, atividade taumatúrgica, quer dizer, de cura de Jesus. Taumaturgia quer dizer cura, tá? Crucifixão ou crucificação. E ressurreição e depois aparição aos apóstolos. Aqui está a estrutura de todo o evangelho sinótico. Batismo, atividade pública, morte, ressurreição e aparição. Aqui estão os evangelhos sinóticos. Então, se você quer pegar a estrutura de todos os evangelhos, dos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, está aqui, ó. Batismo, atividade pública, que é de cura de Jesus, né? Crucifixão, o termo está aqui em latim, ressurreição e aparição. Então, a igreja primitiva tinha um personagem, isso aparece aqui nesses 3, você pode confirmar depois, Atos 21, Efésios e Timóteo. Na igreja primitiva, tinha uma pessoa responsável para fixar essa memória. Ele falava, fixando essa memória para as pessoas não esquecerem, o tempo todo repetia. Essas pessoas eram chamadas de evangelistas. Não são quem escreveu os evangelhos não, hein, pessoal? Evangelistas eram uma função dentro da igreja primitiva. Qual era a função? Ficar repetindo a mesma história, contando essas mesmas histórias para as pessoas, para que elas gravassem esse conteúdo. Quem é professor aqui de criança pequena sabe o que a gente faz. Você bate na mesma tecla várias vezes, até a criança gravar. Quem é mãe também sabe disso. Você frisa.
Quem tem criança que já viu a galinha pintadinha aí, até cansar, a criança repete as frases todinha. Essa era a função do evangelista. Ficar repetindo, repetindo nas comunidades para que as pessoas gravassem na memória o que Jesus tinha feito. Aqui é um processo importante para o nascimento do evangelho escrito, tá? Agora eu vou passar aqui uma informação importante. Essas informações que eu vou passar é muito importante para vocês. Os evangelhos, tal como nós conhecemos hoje, do jeito que está hoje, eles são frutos do século II. Frutos do século II. O primeiro que vai falar sobre os evangelhos, dando nome a eles, é esse Pápias, que é bispo de Herápolis, hoje na Turquia. Ele vai dizer, esse Pápias, que era um bispo no século II, que o evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos a partir da pregação de Pedro. Então, Pápias, se alguém perguntar para vocês quem é que afirma que o Marcos foi discípulo do Pedro, o primeiro que vai dizer isso para nós aí vai ser esse Pápias, tá? Que foi um bispo da cidade de Hierápolis. Então, quer dizer, o Pedro pregava, o Marcos escutava e depois o Marcos escreveu, tá? Então, esse Pápias foi o primeiro que disse que o evangelista Marcos foi o discípulo do Pedro. Então, podemos dizer, a partir de Pápias, esse bispo é do século II, podemos dizer, a partir de Pápias, que o evangelho de Marcos nada mais é do que as homilias do Pedro, daquilo que o Pedro pregava. Então, é o resumo dessas homilias, dessas reflexões que o Pedro pregava, segundo Pápias. Tá bom? Seguindo aqui ainda nessa questão. Eu vou pegar o ponto 2, porque o primeiro já falei. Então, o Pápias é o primeiro que vai falar desses evangelhos, desses 4... Na verdade, fala de 3 evangelhos. E esse Pápias, bispo de Herápolis, falou que Mateus escreveu um evangelho na língua hebraica. Cadê esse evangelho? Nunca apareceu. Nós só temos o evangelho de de Mateus no grego. Pessoal, todos os evangelhos que nós temos hoje, estavam escritos em grego, tá? Esse evangelho em hebraico, até hoje, ele não apareceu. Lembra daquela fonte Kelly que eu falei para vocês? Muitos falam que a fonte Kelly é esse evangelho do Mateus em hebraico. Mas nós não sabemos. Mas o importante é que esse Pápias, esse mesmo Pápias que fala que o Marcos foi um discípulo do Pedro, ele fala que o Mateus escreveu um evangelho na língua hebraica. Logicamente, se ele escreveu, não teve muito sucesso, porque o povo que estava recebendo falava grego, já não entendia mais o hebraico. Tá? Mas para vocês saberem dessa informação aí. Vamos aqui. Existe um teólogo do século II também, tudo do século II, hein? Falei do Pápias, vou falar de 3 aqui. Primeiro foi o Pápias. Segundo, esse Clemente de Alexandria. Alexandria, na África, berço do conhecimento, berço da Biblioteca de Alexandria, um grande teólogo. Ele vai dizer que o Marcos foi um dos seguidores de Pedro. E os discípulos do Pedro, não era só Marcos, tinha outros discípulos do Pedro, pedem para Marcos colocar isso por escrito, para que não se perdesse. Então, para o Clemente de Alexandria, esse Clemente, o Marcos escreveu o evangelho dele quando Pedro ainda estava vivo. Para o Pápias, não. Para o Pápias, o Pedro já estava morto. Tá? Mas para esse Clemente de Alexandria, o Marcos escreveu o evangelho dele quando Pedro ainda estava vivo. Ele chega a dizer que o Pedro viu ele escrevendo e nem se colocou a favor nem contra, deixou. Simplesmente, ele fala isso. O Pedro ele ficou sabendo que o Marcos estava escrevendo os seus sermões e simplesmente ficou quieto. Vamos dizer, nem entusiasmou ele para escrever e nem criticou. Deixou o Marcos escrever. Então, para o Clemente de Alexandria, esse teólogo, Marcos escreveu o evangelho enquanto Pedro ainda era vivo. E para esse Clemente, onde o Pedro estava, mais o Marcos? Em Roma. Então, a primeira informação importante, a primeira evangelho que eu vou citar com vocês, tá? É o Marcos. Primeira informação importante do Marcos, que o evangelho do Marcos foi escrito a partir da cidade de Roma. E hoje isso é confirmado porque todos os termos gregos que o Marcos colocou no evangelho dele vêm do latim, quer dizer, da capital. Então, hoje, os exegetas, eles aceitam essa hipótese que o Marcos escreveu o evangelho dele a partir da cidade de Roma. Da cidade de Roma. Tá? Entre a década de 60 e a década de 70. Primeiro evangelho. Entre a década de 60 e a década de 70. Ok? Continuemos.
O que o Papa... Isso falei do Marcos, agora eu vou falar do Mateus. O que o Papias fala do Mateus? O Papias fala que o Mateus teria escrito depois do Marcos. Essa teoria aceita hoje por nós. Né? Essa teoria aceita por nós hoje, pela maioria. Então, para Papias, Mateus teria escrito depois de Marcos. Já para Clemente... Olha que interessante isso. Para Clemente de Alexandria, o Marcos foi o último a escrever. Primeiro veio Mateus, depois o Lucas, só depois o Marcos. Então, existem essas divergências. Desde o século II, pessoal, não é de hoje. Essas divergências, quem escreveu primeiro? Hoje, a exegese aceita que é o Marcos o primeiro que escreveu. Mas essa disputa de quem tinha escrito primeiro, ela vem desde o século II. Então, Papias fala que o Marcos escreveu primeiro, mas o Clemente de Alexandria, também do século II, fala que não. Quem escreveu primeiro foi o Mateus. O Marcos foi o último a escrever. Tá? O importante é que desde o século II, um bispo chamado Irineu de Leão, no final do século II, ele fala que os evangelhos foram escritos assim: Mateus, Marcos e Lucas. Santo Agostinho vai seguir essa hipótese aí, ó. Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Então, desde o século II, nós já sabemos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, estavam escritos assim. Hoje, vou repetir de novo, hoje, os pesquisadores defendem a teoria que o Marcos foi o primeiro escritor, ok? Vou adiantar um pouco mais aqui. Então, isso aqui é um pequeno resumo. Portanto, para Papias, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Para Clemente, o último. E como é que... Olha só, se eu pegar desde o século IV, eu já falei isso para vocês na última aula, nós não temos mais os originais dos evangelhos. Os originais mais antigos que nós... desculpa, as cópias mais antigas que nós temos é do século IV. Tanto no Vaticano, está até escrito embaixo, o Vaticanos e também os Sinaíticos, que é no Mosteiro de Santa Catarina do Sinai. Embora esse evangelho aí, a maioria dele está em Londres hoje, tá? Essa cópia chamada Sinaítico, a maior parte está em Londres hoje. Na verdade, como eu falei para vocês, está esparramada no Mosteiro de Santa Catarina, em Londres, na Polônia e na Alemanha. Hoje é onde esse evangelho está dividido. Então, as duas cópias mais antigas são essas aí. Agora, olha que eu vou dizer coisa interessante. Se você pegar as cópias mais antigas do século IV e até o século XIV, quer dizer, 1000 anos, nós temos mais de 2000 cópias em grego, só em grego, sem falar em latim e outra língua. Então, do século IV ao século XIV, durante 1000 anos, nós temos mais de 2000 manuscritos, só em grego, cópias. Qual é a que é mais utilizada para as traduções atuais? É essa do século IV, que ela é a mais antiga. A primeira do Vaticano, depois essa chamada Codex, quer dizer, Codex era em forma de livro, tá? Codex Vaticanos, está na Biblioteca do Vaticano, e Codex Sinaíticos. São as cópias mais antigas que nós temos dos evangelhos. E é engraçado, por que nós temos certeza que essa cópia do século IV, ela corresponde aos escritos do século I, se nós não temos esses escritos do século I? Aqui um ponto importante. Nós não temos escritos do século I, dos evangelhos originais, mas nós temos vários fragmentos do século II. Nós temos, por exemplo, um fragmento de quarto ou quinto de todo o evangelho de Lucas do século II, do século III, quer dizer. Então, como os evangelhos eles estão finalizados no século II, e as cópias do século II batem exatamente, muito parecida com esses fragmentos. Se você pegar um fragmento, que é uma pequena parte, e comparar com essa cópia do século IV, bate. Quer dizer, então nós temos hoje praticamente certeza que a cópia do século IV ela é muito próxima daquilo que foi escrito no século I e no século II. Tá? A partir desses fragmentos, não só em grego, mas em siríaco, em copta, em latim. Então, se você pega um fragmento de 2 páginas e compara com a cópia do século IV, 200 anos depois, praticamente bate, com poucas divergências. Então, por isso que até hoje, as traduções de todo mundo, elas partem ou dessa cópia do Vaticano ou dessa cópia dos Sináiticos. Tá? Mais a do Vaticano que ela está integral, tá? A outra já está esparramada. Então, são aí as cópias utilizadas. Então, a cópia mais antiga da Bíblia, tá? Em grego, está no Vaticano, chamado Codex Vaticanus, e também aí esparramada, chamado de Codex Sináiticos, tá? Isso é importante. Então, podemos finalizar essa parte aqui, dizendo para vocês o seguinte, ó, desde o século II,
os evangelhos já são assim como nós conhecemos, com pequenas variantes, tá? Desde o século II. E o primeiro que fala desses 4 evangelhos, dando nome a eles certinhos, como nós temos, foi esse Irineu de Lyon. Final do século II. Ele já fala Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, desde o final do século II, já começa a aparecer o nome desses evangelhos. Desde o final do século II. No ano de 150, o Justino, que foi um filósofo e teólogo, ele não chama os evangelhos pelo nome, ele prefere falar memória dos apóstolos, tá? Os textos evangélicos, ele chama de memória dos apóstolos. Eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, senão só eu falo. Quem tiver dúvida, fique à vontade. Já vou para a gravação, né, para aqueles que possam acompanhar depois. Podem fazer as perguntas quem tiver dúvidas, tá? Oi. Apócrifos. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu não falei sobre essa questão, deixa eu falar para o pessoal também isso aí. Além dos 4 evangelhos que nós temos como oficiais, e esse evangelho só se torna oficiais só no século IV, tá, pessoal? Oficial quer dizer canônico. A igreja no século IV define os 4 como canônicos. Nós tivemos outros evangelhos que não foram canônicos, mas que existem, aí chamados de apócrifos, escondidos. Nós não temos nenhum que pega essas fontes, não. Mas os apócrifos nos ajudaram bastante. Por exemplo, nós só sabemos o nome da mãe de Maria e do pai de Maria através dos evangelhos apócrifos. Nós só sabemos que aquele ladrão na cruz, né, que nós chamamos de bom ladrão, ele chama Dimas por causa dos evangelhos apócrifos. Então, os evangelhos apócrifos, eles vão dizer assim, eles nos auxiliam em informações que os evangelhos não nos dão. Mas nenhum evangelho canônico baseou-se em evangelho apócrifo, não. Nenhum deles, tá? Eles têm outras fontes. Mesmo porque, a resposta é até simples, mesmo porque os evangelhos apócrifos, eles são muito mais antigos. Eles são do século 3, 4, 5, 6, 300 anos depois, quando os evangelhos já estavam prontos, tá? Os evangelhos, os evangelhos chamados canônicos, eles são muito mais antigos do que os evangelhos chamados apócrifos. Dúvidas, pode perguntar. Então, beleza. Pessoal, essa é nossa, vamos dizer assim, a nossa última aula desse semestre. A partir de agora, a gente volta em agosto, que começa, nós terminamos aqui, então, Israel e a introdução aos evangelhos. A partir da primeira segunda de agosto, nós vamos começar a falar sobre o evangelho de Marcos, tá? Então, aí vamos já estudar o Marcos. Algumas pessoas compraram alguns livros. A Elisa, eu vou levar para você dia 1º, tá? De julho. Vou em Santa Helena, já levo o seu livro. Quem puder comprar esses livrinhos do Evangelho, ajuda bastante, tá? Eu vou trabalhar em cima deles. Então, nós vamos estudar primeiro o Evangelho de Marcos, que, segundo a teoria, é o mais antigo, e vamos entender ele. Pessoal, a partir de agora, vocês que já têm uma base de estudo, já estão bem craques, sempre ao estudar, perguntar qual é a mensagem que Marcos está passando. Eu vou dar a chave de leitura de todos os evangelhos para vocês, os 4. Então, qual é a chave de leitura do Marcos? Qual é a preocupação do Marcos? O que o Marcos quis escrever? Qual é o objetivo que o Marcos quis ao escrever esse evangelho? E aí fica muito claro, se você tem na sua cabeça qual é o objetivo que o Marcos tem ao escrever um evangelho, você já tem a chave de leitura. Você, então, sabe onde o Marcos quer chegar. Vou adiantar aqui para vocês entenderem. Quando Marcos está escrevendo o evangelho, os cristãos estão sendo perseguidos. E muitos estão desistindo de ser cristão por causa dessas perseguições. Então, a primeira chave de leitura, do Marcos, depois vamos falar isso em agosto, estou adiantando agora, é como ser discípulo de Jesus de Nazaré dentro de um contexto de perseguição. O Marcos vai dar uma resposta para nós, tá?
Então, essa é a pergunta que o Marcos vai tentar responder no evangelho dele. Como ser discípulo de Jesus sendo perseguido? A resposta, eu vou adiantar agora, porque depois eu vou trabalhar, é a fé. A fé é o caminho, tá? Eu depois vou explicar isso em cada ponto que o Marcos trabalha. Então, o Marcos tende a responder isso. Como ser discípulo de Jesus dentro de um contexto de perseguição, principalmente dentro do Império Romano. E aí o Marcos vai dando essas respostas para nós. Eu vou mostrar isso para vocês. Trabalhar cada ponto do Marcos, para que a gente entenda a chave de leitura. Então, você tem que sair desse curso aqui depois, entendendo qual é a chave de leitura do Marcos, qual é a chave de leitura do Lucas, do Mateus, do Lucas e do João. Se você tem essa chave de leitura é como se fosse chaves mesmo para abrir porta. Você vai abrindo porta entendendo a cabecinha do Marcos. Nós vamos tentar entrar dentro da cabeça do Marcos. O que ele quis ao escrever esse evangelho dele. Tá? Uma das chaves eu já dei. Vou dar outras chaves para vocês entenderem. De novo, não se apeguem ao texto literal. Não se apeguem à preocupação da história. Os textos evangélicos são mensagens teológicas, são mensagens de fé. É para animar a comunidade. E são escritos, isso que é mais importante, 40 anos depois que Jesus já está morto. E que pessoas, então, viveram isso antes de escrever. Eu acho isso muito bonito. O evangelho, antes de ser escrito, ele foi vivenciado, ele foi vivido. As pessoas viveram o evangelho antes de escrevê-lo. O escrever foi posterior àquilo que eles já estavam vivendo. Tá? Não é nada de boca para fora. Foi uma vivência, anúncio, vivência, e depois você escreve. Hoje a gente escreve para viver. Os apóstolos e os que viveram, eles viveram primeiro essa fé e depois transmitiram essa fé oralmente e depois essa fé virou texto escrito. Então, o evangelho, ele é os 4, tá? Os evangelhos são, antes de tudo, vida. Vida mesmo. Vida de pessoas como nós, que acreditaram num homem-deus, né, que é esse Jesus, e se dedicaram a esse homem-deus com todas as suas forças. Então, o evangelho, eles são bonitos por isso. E por isso que anima a nossa comunidade. Você acha, o Pedro não teve problema, o Paulo não teve... Nossa, esses homens passaram problemas demais. Todos eles passaram problemas. Mas eles tinham uma certeza, que o Mateus fala no final do evangelho: eu estarei contigo até o final dos tempos. Então, a certeza de que Cristo ressuscitado estava com eles. E isso não desanimava. Então, é isso que os evangelhos têm que nos trazer, essa mensagem. Que por mais que as coisas sejam difíceis no mundo, por mais injustiça que existam, por mais tristezas que existam no mundo, a vida sempre vence a morte. E que Cristo está sempre do nosso lado. Então, o cristão, ele tem que encarar a vida de forma diferente dos outros. Porque nós seguimos um revolucionário. Hoje o evangelho, para quem lê o evangelho todos os dias, hoje é muito bonito. Eu até escrevi uma frase do Papa Francisco, que está lá no meu Facebook. A frase é a seguinte, que o evangelho hoje fala que você não pode trabalhar olho por olho, dente por dente. Então, a frase do Papa é a seguinte: o mal é a ausência do bem, diz o Papa Francisco. O mal é a ausência do bem, é um vazio. Se você devolve o mal com o mal, você devolve o vazio com o vazio, não muda nada. Você só muda o mundo quando você devolve o mal com o bem. Aí sim, uma coisa cheia. Você só começa a mudar as coisas quando você enche o copo. O copo está vazio, é o mal. Se você devolve o copo vazio com o copo vazio, a vida não muda. Mas se você devolver um copo vazio que te entregaram com um copo cheio d'água, a vida sua e da outra pessoa começa a modificar. Essa é a grande revolução de Jesus. Fazer mais do que está escrito. Vai além. Devolvam copos vazios com copos cheios. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Tá bom? Fiquem com Deus e a gente vai se encontrando e se falando. E se organizando para o segundo momento. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau. Boa noite, até.